Eu estava dizendo, Esther, né? Primeiro, para quem não me conhece, acho que muita gente já me conhece. Meu nome é Virgínia Suassuna, sou psicóloga há mais de 40 anos. Muitos de vocês não eram nem nascidos ainda, eu já dava aula na PUC, Goiás, sou gestalt terapeuta, então tenho a mesma perspectiva que ela, que é existencial fenomenológica. Então a gente tem uma outra compreensão do homem, do ser no mundo. Sou psicoterapeuta também, né, de criança, adolescente, casal. E agora estou me aventurando aqui no canal das redes sociais. E estava dizendo, Esther, que eu te conheci por intermédio do Instituto Suassuna. Se alguém quiser, então, depois ela vai dar aí a dica. Ela tem um canal no YouTube também. Mas quem quiser um curso com ela, no Instituto Suassuna, www.institutosuassuna.com, foi lá que eu a conheci, fazendo os cursos com ela. Vocês realmente vão ficar encantados. Eu acho que não só como humanos, mas como terapeutas, pais, educadores, a gente precisa ter essa compreensão mais ampla da sexualidade. Então, para que de alguma maneira as pessoas te conhecessem. Ela é maravilhosa mesmo, Maia. Maravilhosa. E aí vamos ver o que está acontecendo aqui com o videozinho dela. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver, adicionar aqui. Vamos ver. Tudo isso vai dando um frissonzinho também, né? A gente está mexendo com esse tema, né? A sensualidade são essas sensações que nós vamos ter com o nosso corpo, né? Eu já estou tendo uma aqui, ó, agora, né? Essa expectativa da entrada da Esther. Eu acho que tem alguma coisa com a internet dela, Maia. Eu estou achando que sim. A internet dela, ela está no interior porque não pôde voltar para a capital, então provavelmente alguma coisa acontecendo com a conexão dela. Ela até solicitou que eu fizesse, né? A primeira live que eu faço com fone de ouvido, porque ela disse: faça para eu escutar melhor tudo aquilo que você tem para nos dizer. Mas acho que é a internet dela mesmo. Deve estar ruim, a imagem está travada, Nayara. Ai, que pena. Vamos ver aqui se a gente vai aguardando. Ao vivo é assim mesmo. Ai, que bom. Que bom, Marisol, que você está dizendo isso, né? Olha lá. Envio a solicitação. Vamos ver. Ela enviou a solicitação. Transmitir ao vivo com ela. Vamos ver. Esse friçãozinho. Vamos ver o que acontece. Ela é uma mulher incrível. Eu chego a dizer que poucas pessoas me pressionam. Eu acho que é alguma coisinha com a internet. Eu acho que sim, Virginia, desculpe. É E porque a eu estou gente, aqui no interior de São Paulo. a Eu gente tive, estava com medo disso. Eu estava dizendo que você está longe, por isso, né? Então, eu queria que você né? começasse dizendo um pouquinho, né, sobre a sua compreensão da fenomenologia, do existencialismo, como é que você compreende a sexualidade nessa dimensão. Então, primeiro, meu nome é Esther Salles, como a Virginia falou. Eu sou graduada em filosofia, licenciada, especialista em geografia e história, mestra em filosofia. Atualmente faço doutorado também em filosofia. Minha área de pesquisa dentro da filosofia tem sido tanto a filosofia da existência, quanto especialmente a fenomenologia. Então, ultimamente, eu tenho desenvolvido pesquisas sobre fenomenologia da sexualidade, analisando especialmente as obras de Edmund Husserl, que é o grande pai da fenomenologia, durante os anos de 1930, que é quando ele começa a pesquisar de fato sobre sexualidade e sobre a dimensão mais profunda da consciência na perspectiva fenomenológica, que nós chamamos de generatividade. Para usar assim, um paralelo, né, para ficar mais fácil de compreender para quem não é da fenomenologia, a generatividade é como se fosse o inconsciente fenomenológico, né, entre aspas, né? É a dimensão mais profunda da consciência, que nós às vezes chamamos de inconsciente. E na fenomenologia a gente chama de generatividade, porque o conceito de generatividade é um conceito bastante amplo e complexo. E a gente vai poder falar um pouquinho sobre ele.
Para o Russell, a sexualidade se manifesta enquanto pulsão, uma pulsão sexual dentro dessa dimensão mais profunda da sexualidade, da consciência, que é a generatividade. Nessa dimensão, os fenômenos são manifestos, eles vêm à tona não simplesmente na particularidade de um eu subjetivo, de uma pessoa, mas eles aparecem, eles se manifestam quando existe a conexão, quando existe o contato, quando existe a relação com o outro. Então, para Russell, a sexualidade não é um fenômeno intuitivo, um fenômeno que está preso a uma consciência particular e que você pode racionalizar e tomar consciência racional dela sozinho. A sexualidade, ela é manifesta quando existe uma relação. Então, nunca você pode descrever, portanto, a sexualidade de uma forma plena, racional, porque ela não depende de um eu único para que ela seja manifesta exclusivamente na interioridade, ou seja, na imanência desse eu, né? Ela sempre se manifesta ali no contato, na relação. Então, ela não está presa nem a mim e nem ao outro. Ela é um fenômeno que aparece no encontro. No encontro de duas subjetividades, né? Duas, três ou mais, né? Vai saber, né? No encontro de subjetividades. Né? Encontro de subjetividade. Por isso que o outro, ele nos atrai e, ao mesmo tempo, o outro nos causa aquele processo de ir ao encontro dele e, às vezes, de repulsa também. Porque a sexualidade é um fenômeno pulsional, né? Ele é uma pulsão. E eu faço um pouco de pesquisa sobre isso, e a gente hoje vai ter o prazer, né, de conversar sobre esses temas, falar um pouquinho sobre sexo, gênero, sobre o que significa sexualidade, né, sobre as perspectivas sobre isso, e vamos ter um momento para poder responder as perguntas, as dúvidas de vocês também. E é tão interessante isso que você está dizendo, né? A sexualidade é o encontro de subjetividades. E quando a gente está falando de subjetividade, a gente está falando da vivência subjetiva. Né? A fenomenologia fala muito da vivência, né? Subjetiva. Da vivência. Exatamente. Então, às vezes, um determinado objeto, para mim, ele tem um significado diferente do que ele tem para você. Então, às vezes, aquele mesmo corpo, para mim, a minha vivência com aquele corpo é absolutamente diferente da sua vivência com aquele corpo. Né? E por isso a fenomenologia coloca, né, que é importante a gente questionar se esses conceitos, né, teoricamente já dados, a prioristicamente dados, se eles conseguem abarcar a nossa vivência. Não é interessante? Às vezes você tem uma vivência natural de qualquer coisa na sua vida, mas quando você vai tentar explicitar a vivência por meio das palavras, elas são pobres. Né? Por isso que às vezes a gente usa a poesia, a música, para dizer aquilo que normalmente a gente não consegue dizer da nossa vivência. Né? E aí eu queria que você falasse um pouco dessa vivência da sexualidade. Né? Que aí tem o sexo, o gênero e essa energia subjetiva que é o corpo que a manifesta. Né? A Virginia tocou em pontos muito interessantes. Primeiro, a questão da linguagem. Quando você descreve alguma coisa, você tá fazendo um processo de racionalização e sistematização daquilo que você racionalizou. E na vivência, ainda mais vivências assim tão complexas como é a sexualidade, o afeto, o desejo, você não consegue racionalizar em plenitude. Toda a explicação, todo o conceito dado, ele é parcial, ele é limitado. Ele, além de ser limitado, é limitante. Porque ele vai pegar só uma parte da dimensão daquele fenômeno. E por que isso acontece? Porque, segundo Russell, por exemplo, a consciência humana tem 3 dimensões. A ativa, a genética e a generativa. A ativa, que é a dimensão da consciência mais superficial, ela é a consciência racional. E a sexualidade, ela é manifesta originariamente, não é nessa dimensão racional, é na dimensão mais profunda, que é a generativa. Que é quando são aquelas, digamos assim, aquelas camadas e estruturas da consciência formadas desde a vida uterina, dentro do útero da mãe, nos primeiros anos da infância, que você forma no contato com o meio, com o mundo ao seu redor. Então, não depende só da sua razão. Está em uma dimensão muito mais profunda.
na pulsão de vida. Sexualidade, em última instância, é essa força da vida, essa força que nos impulsiona a viver, a sair de dentro da nossa interioridade e ir ao encontro do outro, ir ao encontro do mundo, e a criar, a fazer, né? A produzir vida. Então, em última instância, é isso. E por isso que é importante salientar, né, Virginia, que o ser humano, ele não é um ser, digamos assim, etéreo, uma subjetividade, uma mente no espaço vazio. Não, ele é um ser encarnado. Um ser concreto, é uma subjetividade encarnada num corpo. E esse corpo está dentro do mundo, no tempo e no espaço. O ser humano é um ser sexual dentro do tempo e do espaço, um ser na sua totalidade. Quando a gente fala sexo e gênero, por exemplo, nós estamos falando de dimensões específicas deste ser total, deste ser concreto, deste ser encarnado no mundo, que tem tanto a sua dimensão subjetiva da consciência, quanto a sua dimensão material, física e corpórea. Então, a gente não é só uma coisa ou a outra. Nós somos um conjunto de um todo. Nós somos corpos subjetivos encarnados no mundo. E vivemos neste mundo em relação a outros seres. Essas conexões com os outros seres humanos nós chamamos de intersubjetividade. E a sexualidade vai se manifestar aí, na conexão intersubjetiva. Entre eu e o outro, entre eu e outrem, entre o outro e eu mesma. E nesse processo a gente vai se conhecendo melhor, né? Porque a gente se conhece através do que o outro nos provoca, do que o outro nos desperta também. Então, e na sua pesquisa, quais são as diferentes formas de provocações, de vivências, né? De encontros e desencontros, dessas diferentes formas de viver a sexualidade, já que ela é tão subjetiva, né? O quanto que a gente tem que ter um respeito pela subjetividade do outro. Né? E na sua pesquisa, quais são as diferentes formas que você tem encontrado de que, através das quais a sexualidade tem sido vivida? Interessante a pergunta, porque aqui a gente vai entrar dentro do aspecto de um tema que nós tínhamos comentado esses dias, sobre o ôntico e o ontológico. Isso. Né? Quando se fala em sexualidade, o que seria o ôntico e o que seria o ontológico? Primeiro, é importante nós sabermos que, nós já falamos, nós somos um todo, um ser concreto no mundo. E nós temos a dimensão ôntica, que digamos assim, as dimensões ônticas, e a dimensão mais profunda, que é o ontológico. O ontológico é o sentido mais profundo desse ser. É o sentido mais profundo deste ser. Quando você faz aquela pergunta fundamental, quem eu sou? Você está fazendo uma pergunta ontológica. Qual é o sentido profundo do ser? E a sexualidade originária, essa força da vida, ela é ontológica. Ela dá sentido para o nosso ser, para ele viver através do mundo. Isso é muito importante salientar. E existem elementos da sexualidade que estão ligados a essa dimensão mais profunda que é ontológica. Por exemplo, quando nós falamos sobre orientação sexual. A orientação sexual, ela está ligada a essa dimensão ontológica profunda. Por isso que uma pessoa, ela não pode escolher a orientação sexual dela. Dizer simplesmente assim, eu não quero hoje mais ser homossexual, a partir de amanhã eu sou hétero. E vice-versa. Não é uma escolha ôntica, como, por exemplo, a cultura é ôntica, a roupa que você usa é ôntica, a cor do cabelo é ôntico. Mas a orientação sexual não é ôntica, ela é mais profunda. Ela está arraigada, enraizada no ontológico. Então, assim, a orientação sexual é algo muito profundo. Por isso que não tem validade científica e filosófica uma terapia, por exemplo, que teria por objetivo corrigir a orientação sexual de alguém. Não tem fundamento. É um absurdo, né, Virginia? Absurdo. Tem gente que acredita, né? Tem gente que acredita, né? Que de repente a pessoa vai lá, e tem psicólogos que se propõem, né, a corrigir. É por isso que eu acho que às vezes fica faltando um pouco essa compreensão filosófica, né, da própria sexualidade. Aquilo que é ontológico, a gente não sabe explicar
por que é daquele modo. Quando você, vamos falar agora de filosofia da existência. Quando a gente percebe que existe no mundo, nós já somos. Quando você um dia, com 3, 4, 5 anos de idade, percebeu, pera lá, eu tenho uma mão, eu tenho um pé, eu sou alguém. Quando você descobriu que você é alguém, quando você descobriu que você existe, a sua existência, você já era. Então, primeiro a gente percebe que existe, e depois a gente questiona sobre a nossa essência, sobre o nosso ser, sobre o sentido do nosso ser, quem nós somos. Mas só que mas a gente percebe primeiro que existimos. E quando a gente percebe que existe, a gente já existe. A gente já tem o ser. Então a gente vai buscar entender, compreender este ser. Isso a gente está falando de ontologia, do sentido do ser no mundo, que Heidegger chama de Dasein, ou Dasein, né? É o sentido do ser no mundo. Agora, isso tudo é muito profundo. Agora, um aspecto, por exemplo, que é ôntico e não é ontológico e que muita gente confunde. Por exemplo, sexo. O conceito de sexo, ele não é ontológico, ele é ôntico. O que significa sexo? Sexo, para a maioria dos pesquisadores e para os fenomenólogos, sexo diz respeito à dimensão da genitalidade, do genital. Por exemplo, a vagina, o pênis, a vulva, o falo com F maiúsculo, né, que é todo esse simbolismo sobre o pênis e todo o significado cultural dele. Então, assim, a vulva, a vagina e o pênis são sexo. O que é sexo, né? Agora, o que é importante a gente perceber? Já que a gente está falando de fenomenologia, quem é que dá o significado de sexo para o sexo? Quem é que diz que sexo é sexo? Porque uma vagina não vai gritar, sou uma vagina. Um pênis não vai gritar. Não. É o ser subjetivo que dá significado para os objetos do mundo, para as coisas do mundo, dá sentido e cria palavras. Então é muito importante saber disso. Somos nós, a gente chama esse processo de constituição, que na dimensão racional da consciência, constituímos o sentido das coisas, de todas as coisas, inclusive de dimensões da sexualidade, de coisas relacionadas à sexualidade. E a gente constitui o sentido daquela dimensão física do órgão que a gente usa para o prazer sexual como sexo. Por que é importante dizer que o sexo não é ontológico, ele é apenas ôntico? Porque não é o sexo que vai determinar a identidade de gênero da pessoa. O sexo não determina a identidade ontológica última de alguém, como homem, como mulher ou como ser transgênero. O sexo, ele é apenas, digamos assim, de certo modo circunstancial, porque ele é apenas ôntico. Ele não é ontológico. Portanto, mulher não é uma vagina. Nem um homem é um pênis. Um homem não é um pênis. Porque ser mulher, o ser, olha a pergunta pelo ser não é uma pergunta ôntica, é uma pergunta ontológica. Então, esse ser ontológico, ele tem dimensões ônticas na sua superfície. E o sexo é uma dimensão ôntica, que não determina ele, apenas faz parte dele. Através do sexo, aquele ser pode se realizar ou não se realizar no mundo. Então, por isso que uma mulher não é só uma vagina ou uma vulva, e um homem não é só um pênis. Esse foi um erro da nossa cultura sobre sexualidade, no Ocidente especialmente, de confundir os conceitos de sexo, gênero e ontologia. No caso, ser homem, ser mulher, né? E no fim da linha, a gente passou a achar que uma mulher é uma vagina ambulante e homens são pênis. Homem é um pênis ambulante. E se o homem tem um pênis maior, ele é mais homem do que o que tem um pênis menor? Né? Que loucura é isso, que bobagem. Não é isso que significa ser homem ou ser mulher. Mas a cultura vendeu tanto isso, né? Que é o que você está acabando de dizer. Então, se de repente eu tenho um pênis ôntico, eu tenho que ser ontologicamente homem. Se eu tenho uma vagina que é ôntica, eu tenho que ser ontologicamente mulher. E não necessariamente. Quer dizer, como eu significo, como eu vivencio, né? O meu sexo é muito subjetivo. Que o próprio existencialismo fala, cada indivíduo ele é único. Aquilo que é para mim não é absolutamente para você. E aí a gente precisa ir para o conceito da intersubjetividade, né? E quando eu começo a compreender o significado que eu dou para mim, eu posso também... Aí vem um pouco a fenomenologia, né? A epoquê,
eu posso suspender os meus julgamentos e a minha própria subjetividade e objetividade e compreender que para você aquilo que lhe éôntico é vivido com a sua ontologia, com a sua subjetividade. Né? Isso é uma Justamente. questão maravilhosa. A Virginia tocou no ponto fundamental, o método. O método fenomenológico, como todo método rigoroso, e a fenomenologia é o método que eu considero assim de ponta, né? É o método assim último que a filosofia e a ciência têm desenvolvido, mais profundos para a gente entender a subjetividade humana e o ser humano. Para mim, que sou fenomenóloga, eu puxo a sardinha para o meu lado, né? Então, assim, eu também puxo, então tá bom. Superou todos aqueles métodos modernos, né, racionalistas, empiristas, que separavam sujeito e objeto. A partir da fenomenologia, não existe separação sujeito-objeto. São dois fenômenos em relação. E um interfere na vivência do outro. Um interfere no ser do outro. Hoje, até a física quântica veio corroborando com isso. E ela fala que uma molécula de um ser interfere na manifestação das moléculas do outro ser. Sim, a nossa fala aqui, alguém está perguntando sobre a adolescência, sobre né? adolescência. A gente vai acabar ajudando a entender melhor, porque na adolescência a pessoa está passando por um processo de descoberta da sua sexualidade. Ela não vai produzir a partir dali a sexualidade. Ela vai descobrir a sua sexualidade. Ela vai começar a ter um conhecimento maior sobre si. Claro que ela vai construir vivências, né? Mas aquelas vivências não vão, digamos assim, mudar o sentido ontológico do seu ser. Quando você percebe que existe no mundo, você já tem um ser. Você já tem um sentido ontológico. E as dimensões da sexualidade, que são ontológicas, já tem seu sentido. Não é uma coisa pronta e acabada, mas já tem o horizonte ali, digamos assim, o horizonte já está indicado. Mas você vai poder se construir enquanto pessoa, caminhando na direção daquele horizonte, ou pode caminhar na direção oposta ao horizonte do seu ser. Quando a gente caminha na direção oposta ao horizonte do nosso ser, a gente vai criando processos de adoecimento psíquico. A gente vai construindo processos de desconstrução. Esses processos que desconstroem a nossa identidade ontológica causam profundo sofrimento nas pessoas. É por isso que você vai ver homens, às vezes, que são bissexuais ou homossexuais, que foram educados para serem heterossexuais e que eles, no fundo, sentem que são diferentes, mas eles tentam viver aquele personagem que a sociedade construiu sobre eles. São pessoas que sofrem profundamente. E, às vezes, esse sofrimento é tão profundo que ele não sabe como lidar com aquilo e acaba descontando na outra pessoa, que ele vê que é um homossexual ou que é um bissexual, e acaba fazendo aquele processo de reproduzir no outro aquilo que está mal resolvido nele. Porque ele está caminhando na direção oposta do seu ser. Isso é importante salientar. E não é uma escolha da pessoa. A sua escolha não é ter uma orientação sexual ou uma identidade de gênero. A sua escolha é aceitar-se ou não. Reconhecer-se, construir um processo de amor consigo, de respeito e de aceitação, ou construir um processo de agressão e violência com o seu próprio ser. E com o outro, né, que você educa e com quem você convive. Isso é importante dizer. Mas muitas vezes a própria família não tem essa compreensão. Né? Então, a criança, né, o jovem, ele vai tendo que ir na contramão da própria experiência. Né? No meu vídeo eu falei um pouquinho sobre disforia de gênero. Né? Então, a criança, gente, é tão interessante, né? O menininho se olha, ele se vê uma menininha. Ele se experiencia como uma menina. Então, objetivamente é um menino, subjetivamente é uma menina. Então, esse desconforto, né, que gera dentro o ôntico e o ontológico, né, essa cisão é que vai gerando adoecimento. E muitas vezes nós, da própria sociedade, né, os pais, os avós, eles impedem que a criança siga a própria orientação ontológica. Né? Alguém estava perguntando sobre a bissexualidade aqui, ó.
Então, as formas de orientação sexual, antes eram uma, depois as pessoas achavam que só tinha uma, depois duas, três, quatro, agora são cinco, né? Então, assim, a heterossexualidade, a homossexualidade, bissexualidade, a pansexualidade e a assexualidade. Então, essas são, olha a palavra, orientação sexual. A pergunta é, quem está orientado? Orientação sexual, quem está orientado? Quem orienta? Em que direção? Uhum. Em que direção? É o ser que está orientado. O seu ser que orienta, então não é uma escolha livre da pessoa. Está arraigado na dimensão mais profunda que é ontológica. O pai, a mãe, o tio, a avó, o avô, qual é a melhor atitude a fazer? Usar a fenomenologia, se despir dos preconceitos, fazer qualquer suspensão, suspender seus preconceitos, suspender os achismos, suspender o que a cultura disse e aceitar aquela pessoa, aquele fenômeno, como quem ele realmente é, como quem ela é, respeitar a sua identidade única como ser no mundo, como esse presente que a vida te deu. E isso, tanto o pai, a mãe, o tio, o avô respeitar a pessoa, quanto a própria pessoa se respeitar. Você ganhou um ser único para viver e existir nesse mundo. Se autorrespeitar, se reconhecer enquanto seu fenômeno único e não tentando copiar padrões de comportamento nos outros, artificializando o seu ser, inventando personagens que em algum momento vão ruir, vão perder significado, porque não estão arraigados no seu ser profundo. Então, isso é importante dizer, né? Então, a gente precisa a família precisa ter essa atenção, e o terapeuta também, a terapeuta, né? De suspender preconceitos, preconcebimentos, achismos, noções de senso comum e acolher aquele outro a partir da sua manifestação única, da sua identidade única e respeitar isso e ajudar a pessoa a fazer seu processo de auto-reconhecimento, de aceitação e de vivência plena, que aquela pessoa tem direito de viver e ser no mundo plenamente. Como mas, todo mundo. Mas às vezes nem a própria pessoa se permitiu. E vocês que estão aí nos assistindo, eu queria que vocês se perguntassem: será que vocês se aceitam plenamente também? Né? Quer dizer, será que vocês aceitam a própria ontologia, a própria forma de ser e estar no mundo? Né? Ou você acaba abrindo mão de você para estar conforme ao outro? E eu sempre brinco com os meus alunos: a distância entre você e você mesmo é o habitat da neurose, dos desajustes. Então, muitos de nós não aceitamos, às vezes, os nossos desejos. Então, como é que eu vou aceitar o desejo no outro? Então, essa ferramenta, né? Eu acho que Jesus era um fenomenólogo. Porque quando Com ele certeza, diz assim, atira a primeira pedra, ele está dizendo assim: não julgueis para não serem julgados, né? Então, às vezes, a gente julga a sexualidade, a gente quer colocar a pessoa naquele enquadre cultural, a prioristicamente determinado. Aí a gente já não vê o ser. Eu brinco muito com os meus alunos também. Eu falo que, às vezes, entre você e o seu paciente tem uma série de teorias. E quando existe a teoria entre eu e você, eu já não vejo o seu ser, né? Alguém está perguntando assim se a pessoa começa a descobrir a sexualidade na adolescência, né? Não, assim, a pessoa vai percebendo que ela tem uma sexualidade, preste atenção, você perceber a sua sexualidade, ou você começar a senti-la, não é a mesma coisa de racionalizá-la. Racionalização é um processo secundário. Primeiro a gente vive e sente. Só depois a gente racionaliza e significa isso em conceitos objetivos. Esse processo de objetivação, ele é secundário. Então, assim, a partir do momento que a criança está no útero da mãe, ali dentro, a sexualidade dela já está sendo vivida. Aí a criança ela vai ter consciência disso, ela vai começar a perceber isso a partir do momento que ela se perceber como um ser que existe no mundo. Quer saber uma pergunta interessante para você tentar localizar isso? É quando você pergunta para alguém assim: qual é a sua primeira lembrança de que você existe? Com quantos anos? Em qual circunstância? Em qual momento? Quando aquela pessoa tem a primeira lembrança dela mesma, não que outros contaram, dela mesma, que ela existe, ali ela já tem a manifestação da sexualidade dela. Ali ela já tem.
A partir dali, ela já vai começando a se perceber no mundo como ser sexual. Então, é a partir daquele momento que ela percebe que existe, automaticamente junto, porque a sexualidade é a força da vida, a força que nos impulsiona a viver. Então, ela vai já se perceber como ser sexual. Ela pode não compreender isso de forma racional, objetiva, mas ela já sente. Então, interessante é que às vezes quem compreende, né, a nossa vivência sexual, às vezes é o adulto. Toda sexta-feira eu respondo cartas, né, que recebo por e-mail. E aí eu recebi uma dizendo e me perguntando se brinquedos têm gênero. Olha que interessante. Então amanhã no meu feed eu vou falar, gente, brinquedos não têm gênero. Então é interessante, porque às vezes o menininho é um pai machista que não quer que o menino brinque com boneca. Então, olha, quando ele está ali brincando com o boneco, o pai está dizendo, você é menos homem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quem significa as nossas sensações, os nossos sentimentos racionalmente, não somos nós, né? Os adultos é que acabam dando esses nomes. Olha que coisa maluca. E a gente vai acreditando nesses nomes dados. E, às vezes, a nossa vivência não corresponde ao nome dado pelo adulto. Não acontece isso com vocês? Às vezes o adulto fala, você está sendo ciumenta. Não é a sua experiência, não é de ser ciumento, mas alguém está dizendo. Então eu estou brincando lá com o carrinho, alguém está dizendo, isso é coisa de menino, isso é coisa de menino. E aí a gente começa a confundir, né, a experiência com a nossa objetividade. Isso é muito sério, né? Muito sério. Você tocou no ponto, eu vou pegar essa deixa para a gente falar de gênero, tá bom? Isso, tá. Fala de gênero, a gente significa gênero, né? Já constitui o sentido do gênero, geralmente como feminino e masculino. E na nossa cultura tão deturpada, tão atrasada, que nossa cultura é muito atrasada quando se fala de sexualidade. Tem uma pergunta aí sobre essa questão do tabu. Por que não se ensina sexualidade na escola, etc.? Não se ensina, geralmente, porque existe um tabu cultural de que se as pessoas realmente estudarem sobre sexualidade, elas vão quebrar com uma série de estruturas sociais construídas, que são estruturas de poder e de dominação. E tornar a sexualidade um tabu vai manter o sistema de opressão do machismo, da heteronormatividade compulsória, dessa estrutura de perversão sexual que a gente tem para favorecer política e economicamente um grupo muito restrito. Então, quando a gente começa a transformar a sexualidade em tabu, significa impedir que as pessoas estudem sobre ela, conheçam verdadeiramente como é e se aceitem plenamente. Porque se você fizer isso, você vai descobrir que as pessoas são plurais, que a vivência sexual é plural. Na verdade, cada pessoa é única e cada sexualidade é única. O que a gente faz muitas vezes é associar manifestações semelhantes de sexualidade e significa um nome para aquilo, para nos ajudar a compreender melhor. Por exemplo, as orientações sexuais, a gente diz que são essas 5, hétero, homo, bi, pan e assexualidade, como uma forma de significar, de simbolizar aquilo para facilitar a nossa compreensão. Mas na prática, cada pessoa vive a sua orientação sexual de modo único, porque cada ser é único no mundo, né? Então, por exemplo, quando na nossa cultura que deturpa o sentido original do ser, diz assim para o menino, desde criança, você não pode chorar, o pai diz para o menino, né? Você não pode chorar, engole esse choro, homem não chora, se chorar eu vou te bater, aí vem com um cinto e bate na criança se ela chorar. O que esse pai está querendo dizer para esse filho? Preste atenção, ele é um ser ontológico, mas dentro desse ser tem a dimensão do gênero, que é o feminino e o masculino. Quando o pai diz assim, não pode chorar, o pai está dizendo, em outras palavras, negue o seu feminino. Você não pode ser sensível. O que o pai está fazendo com aquela criança? Está matando uma dimensão do ser daquela criança. Ao matar aquela dimensão do ser, ou ao reprimir aquela dimensão do ser, ele vai criar uma violência profunda na interioridade daquele ser, na imanência daquele ser. A pessoa vai criar o quê? Se ela aceita aquela palavra do pai como verdade, e se aquilo é absorvido por ela, ela vai criar consigo mesma um processo de violência profunda. E vai fazer isso com os outros também, né? E vai reproduzir isso com outros, porque ele vai reproduzir isso culturalmente. Vai acreditar que isso é uma verdade, e não é uma verdade. É um senso comum, é uma fantasia, uma criação artificial,
cultural e com um objetivo específico para isso. Né? Se a gente estuda Michel Foucault foi um filósofo muito interessante e ele passeou por várias searas. Passeou pela fenomenologia, passeou pelo marxismo, passeou pelo construtivismo, e ele criou uma filosofia, passeou muito por Nietzsche, e pela genealogia nietzschiana, e ele criou um método chamado arqueologia, né? Arqueologia genealógica. E Foucault faz um estudo profundo e sobre quando foi que a sociedade ocidental começou a normatizar comportamentos sexuais e a criar padrões muito fechados e a legislar sobre isso. E ele diz muito sobre o período da Era Vitoriana, quando na Inglaterra, durante a Revolução Industrial, primeira e segunda Revolução, para produzir riqueza nas fábricas, e as fábricas precisavam de muita mão de obra para trabalhar, os funcionários tinham que trabalhar de 14 até 18 horas por dia, e não tinham banheiro nas fábricas, nem janelas, faziam as necessidades no cantinho ali da fábrica, e não tinha saúde pública, nem escola pública, porque criança era adulta em miniatura e trabalhava junto com os pais. E as pessoas, então, por terem uma péssima condição sanitária e extenuantes horas de trabalho, com péssimos salários, e essas pessoas não estão falando do proletariado, elas morriam muito cedo. A expectativa de vida variava entre 34 e 44 anos de idade. Então, eles perceberam que precisavam repor mão de obra muito rápido, porque as pessoas morriam muito cedo. E qual era o problema? Havia muitos casais homoafetivos, muitos casais de lésbicas também, eram menos, mas existiam, muitos casais homoafetivos. Esses casais não procriavam. Então, o que a gente precisa fazer? Proibir essa diversidade e normatizar que todo mundo só pode ser hétero. Porque se todo mundo for hétero, homem casando com mulher e mulher casando com homem, vão gerar filhos. Gerando filhos é mão de obra para trabalhar na fábrica. Para gerar riqueza para quem? Para a burguesia. Para a classe econômica que tem maior poder aquisitivo. O que isso significa? Que esses padrões de comportamento sexual tão estritos foram, de fato, normatizados e colocados na lei, principalmente na era vitoriana para cá. A Revolução Industrial, nós sabemos, não se finalizou na Inglaterra. Da Inglaterra se espalhou pela França, pela Alemanha, por todo o continente europeu, chegou à Ásia e à América. Então a gente foi dando desculpas religiosas para regras de comportamento criadas por motivos econômicos. Isso é muito importante saber. Você pode ler, todo mundo pode ler, já é uma dica de leitura, História da Sexualidade do Foucault, volumes 1, 2, 3 e agora saiu 4. Então, assim, que é um escrito póstumo. Então, assim, é muito interessante a gente pensar sobre isso, né? E Foucault flerta muito com a fenomenologia russeliana, heideggeriana. Ele era aluno de Merleau-Ponty, na École de France, e Ponty era um dos grandes fenomenólogos franceses que desenvolveram sua fenomenologia a partir da reflexão de Russell sobre o corpo, né? E é muito interessante pensar sobre isso também. Muito. E aí eu estou pensando assim, tem algumas alunas minhas aí, né? Por isso que somos gestalt terapeutas, porque a gente estuda muito essa possibilidade dessa compreensão da subjetividade. Eu sempre digo muito para elas, né? Na clínica, a clínica me ensinou muito, a clínica me ensinou a respeitar a subjetividade do outro. E muitos casais, eles têm várias formas de viver a sexualidade. E muitos terapeutas não têm ouvidos para ouvir essas dimensões, né? Então, às vezes, naquele corpo reside uma multiplicidade de sensações. E eu acho interessante quando os casais juntos conseguem viver essa variedade de subjetividade, de encontro com várias subjetividades. E conseguem ser felizes, gente. Tem coisas, às vezes eu chego na faculdade e comento, eu falo... Olha, eu fico encantada com a capacidade de vivência subjetiva e de amar, né? Outro dia eu fiz uma live muito interessante também, está no meu feed com a Beatriz Cardella. Ela fala que amar é sair da verticalidade. Amar é uma inclinação, é ir em direção ao outro, daquela forma como ele se manifesta. E ela diz que amar é se desarrumar. Olha que coisa linda, ela brinca assim, e essa é uma definição... ninguém faz amor e fica arrumado do mesmo jeito, né? Então, para a gente... Movimento, contato,
se modificar pelo outro e o outro deixar que você modifique o outro também. Porque a intersubjetividade é isso, é uma conexão entre dois ou mais seres, no qual, quando você deixa o outro penetrar dentro de você, dentro da sua essência, do seu ser, o outro vai mudar algo em você, e você muda algo no outro. Uma parte do outro vai fazer parte de você, e uma parte de você faz parte do outro. Daquilo que é possível construir em si e no outro. Então, assim, você se desarruma e se reconstrói através dessa relação. E se arruma, né? Desarruma para se arrumar. Ela diz que o amor é o esvaziamento de si. Né? Então, quando a gente está falando da fenomenologia, que a gente está falando da epoquê, olha como vai fazendo sentido, né? A gente vai costurando esses conceitos. Esvaziar-se de si é amar. Então, esvaziar-se dos seus conceitos, dos seus a priori, para receber o outro daquela maneira que ele se mostra. E muitos casais não têm intimidade por isso, né? Porque quando alguém vai fazer a striptease psicológica, né? Eu adoro esse termo, né? Alguém vai fazer striptease psicológica, ele vai se mostrar exatamente do jeito que ele vivencia, o outro se assusta. Imagine você fazendo striptease e alguém assustando com você. Você se veste. Então, muitas vezes, a gente se traveste de personalidades que não somos, né? Que não somos, para agradar a sociedade, para agradar os outros. Esse é um problema muito sério, por exemplo, em casais em que um dos parceiros é crossdress, né? Isso é um problema, por exemplo. Vamos supor, o homem naquela relação, ele gosta de usar roupas femininas no ato sexual, ou no prazer íntimo, e aquilo excita. Ele não quer parecer uma mulher ou ser uma mulher. Mas aquela vestimenta feminina ou aqueles acessórios vão despertar o prazer sexual daquela pessoa. Mas às vezes a parceira não entende isso. Ela vai achar que a orientação sexual do parceiro é outra, ela não vai percebê-lo como heterossexual, ou então vai querer desconstruir a imagem dele como homem. São erros do nosso preconceito, do senso comum, da vulgaridade que nós temos em relação ao ser humano que somos, que o outro é. Então, assim, isso atrapalha o relacionamento, porque você não está aceitando aquela pessoa na sua plenitude. E, por consequência, você também não está se revelando plenamente também, né? A gente já percebe que é uma pessoa que está travada sexualmente. E aceitar-se e aceitar o outro é algo que constrói relações verdadeiras e sólidas. Gabriel Marcel é um autor muito importante para falar disso. Ele não fala de sexualidade, ele fala de corpo e de intersubjetividade, mas tem tudo a ver com sexualidade, porque ali deu pé para Merleau-Ponty. Merleau-Ponty estudou muito Marcel, e para as discussões de sexualidade. Gabriel Marcel fala assim que a gente carrega muita máscara para viver na sociedade. E quando você entra em contato intersubjetivo com o outro, e o contato é verdadeiro, porque para ele um contato intersubjetivo não é que simplesmente você está num ônibus do lado da pessoa e não tem nenhum tipo de relacionamento. É quando o relacionamento intersubjetivo é quando você deixa que o outro afete você. E quando você se afeta pelo outro. Então, quando você deixa ser afetado e afeta o outro, significa que você vai tirar suas máscaras, o outro vai tirando as dele, e você vai conhecendo na relação, com o tempo, com a experiência, você vai conhecendo cada vez mais o outro intimamente. E o outro vai também te conhecendo, porque é uma via de mão dupla, né? Nosso tempinho está acabando e eu vou te convidar ao vivo para a gente continuar, para a gente fazer isso. Quinta-feira que vem, você topa às 21 horas? Você topa? Quinta-feira que vem, eu topo. Eu não sei se... porque eu vou fazer uma viagem e talvez seja na quarta. Se for na quarta, na quinta... Pode ser na quarta. Eu já não estou dando aula mais. Então, na quarta-feira... 21 horas, porque eu acho que a gente poderia refletir essas especificidades de encontro de subjetividades, de vivência da sexualidade. Né? Tem muita coisa bacana para a gente refletir, analisar. Tem muita coisa. Eu não vou te deixar, você não está entendendo. Olha, gente, tem aí 4 minutinhos, uma pena a gente ter que terminar aqui. Mas eu queria muito que você falasse do seu canal, onde é que eles podem te encontrar. Mandem perguntas. Quarta-feira que vem, 21 horas, estão marcadas novamente.
e a gente vai falar das especificidades. Agora, para finalizar, eu quero te agradecer e quero deixar o espaço para você falar do seu canal, onde é que eles te encontram, além do Instituto Suassuna, né, que o curso dela está Isso. lá. Ah, Eu tenho 2 cursos gravados pelo Instituto Suassuna, está na plataforma do Instituto na internet, um sobre história da sexualidade e um outro que é apenas uma introdução para falar sobre fenomenologia e sexualidade. Uma introdução à fenomenologia da sexualidade, no qual a gente vai falar um pouco sobre sexuais, sobre as identidades de gênero, as identidades trans. Esse curso está no Instituto Suassuna. Além disso, eu tenho um canal no YouTube, que é um canal que eu faço vídeos curtos, discutindo temas relacionados à sexualidade, usando essa perspectiva fenomenológica e existencial, e também falando de curiosidades. Esse canal se chama Segredos de Vênus. Segredos de Vênus. E meu nome é Esther Salles. O meu Insta é um Insta, assim, pessoal, não é profissional. Eu ainda não venci essa barreira, sabe? tá vencendo, eu vou te fazer vencer. Mas, assim, mas eu posto questões profissionais também no Insta, mas a maior parte do conteúdo ainda é pessoal. É o Insta Esther9269. Esther9269 é o Instagram. E o canal no YouTube é o canal Segredos de Vênus. O meu e-mail é estersalles26@gmail.com. estersalles26@gmail.com. E procurem, qualquer mandar uma mensagem, manda no direct do Insta, comente lá no canal do YouTube, ou mande um e-mail, que a gente vai estar sempre interagindo. E é muito bom discutir esses temas com pessoas que estudam, que têm abertura. É muito gostoso. Eu quero agradecer muito a oportunidade que a Virgínia me deu de estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada, Virgínia. Eu é que agradeço. Tem tantas pessoas que nós conhecemos e que conhecem uma, conhece a outra, mas nós mesmos fomos nos conhecer há pouquíssimos dias, né? No domingo anterior, quando ela me ligou, né? E a gente tem, né, o seu filho já tem uns 4 anos. O Danilo conhece primeiro que eu. Então, quero te agradecer também a sua paciência, o seu carinho. Acho que você tem uma riqueza incrível para contribuir e acho que por isso eu vou te cutucar e quarta-feira que vem, 21 horas, estaremos novamente juntinhas e mandem muitas perguntas no canal dela, no meu Insta também. E eu tenho lá o bate-papo virginia@gmail.com, se vocês quiserem também nos seguir. E amanhã eu vou responder essa carta, se brinquedo tem gênero. Viu? Aguardo vocês lá. Um beijo grande. Vamos dormir com essas questões ônticas e ontológicas. E também fazer a nossa striptease psicológica. Beijo grande, gente. Um beijo, gente. Grande. Muito obrigada. Beijo, e até a quarta, 21. Até quarta. Um cheiro. Cheiro.